Já estava com muita saudade de gravar os vídeos da correção, mas tem uma novidade aqui no canal Diário de uma Artista. Além da correção, eu também vou estar dando aula para vocês sobre os conteúdos de arte, tá? Então vai ser um vídeo de explicação do conteúdo e um vídeo que eu vou deixar no link da explicação da correção, porque assim a gente divide correção da aula e vai ajudar muito mais vocês. E vocês podem comentar o que vocês acharam da aula e também da correção. Então espero que possa ajudá-los, muita força aí para vocês, muita fé que tudo vai dar certo e vai passar na nossa vida. Deus abençoe a todos e simbora para a aula de arte. Gente, o tema da semana é o fundamento das artes visuais ao longo da história. Então, nessa semana você vai analisar como a produção de artes visuais se mostra fundamental no desenvolvimento da história da humanidade, quão importante é esse desenvolvimento da arte e como a prática artística ela contribuiu para que as produções contemporâneas passassem a existir. Então as artes visuais elas são produções artísticas que possuem uma apreciação ligada diretamente ao que podemos dizer ao campo da visão, ou seja, tudo que os nossos olhos contemplam. Temos como exemplo a pintura, o desenho, a arquitetura, a gravura, a escultura, cinema, designer e também a fotografia. Então, a linguagem visual é composta de vários desses elementos da arte. Produções das artes visuais ao longo da história. Desde a antiguidade, podemos perceber que as artes visuais sempre foram fundamentais, no desenvolvimento da vida humana. Ou seja, as produções, por exemplo, das esculturas greco-romanas, elas são um exemplo de um papel fundamental do exercício pela produção artística visual da sociedade. A imagem acima, como vocês podem ver aqui na tela e também na apostila de vocês, é uma imagem que mostra a escultura do imperador Constantino I, e esse tipo de arte era muito comum, encontrado nas praças públicas, onde todos pudessem contemplar e reconhecer a figura do imperador vigente, que estava no momento atual. Os retratos escultóricos greco-romanos e também eles tinham como objetivo, além de identificar a pessoa que foi esculpida, pelo artista, também mostrar valores, costumes, a posição social que cada figura representava. Ou seja, que valores, que costumes eles representavam através da escultura? Através das roupas, que eram representadas, a posição física da escultura e dos utensílios usados na imagem, podemos também identificar até mesmo a família de que tal figura pertence. Então, olhar uma escultura, olhar uma obra de arte do passado, nos traz a história para que nós podemos conhecer como aquelas pessoas viviam, quais eram os seus costumes, quais eram as suas crenças. Então dá para identificar muita coisa legal através da observação, análise, interpretação de uma escultura. Com o desenvolvimento, então, da arte pelo mundo todo, juntamente aos acontecimentos que marcaram a história da humanidade, as produções artísticas, elas dialogavam ainda mais com os fatos ocorridos, trazendo novos parâmetros estéticos, políticos, sociais e entre outros. Ou seja, a arte ela não trabalha isolada, o artista não pega uma coisa isolada, ele vivencia aquilo, ele experimenta e ele também interpreta a sua realidade e através das suas obras é uma comunicação, ele narra o que ele está sentindo, o que ele está vivenciando. Então o contexto histórico, o meio social que ele vive, a política que o cerca, tudo isso complementa o trabalho do artista na hora de expressar. Nós temos alguns exemplos da evolução da arte, juntamente caminhando com a evolução da humanidade, alguns trabalhos, que são estilos decorrentes de influências do momento histórico em que o artista vivia. Nós temos alguns artistas, como a obra da Mona Lisa, feita pelo Leonardo da Vinci, são trabalhos produzidos por artistas que eram integrantes de movimentos e vanguardas. Como eu dei o exemplo do Leonardo da Vinci, foi criado no período renascentista, no século XVI,
que discutia o poder do conhecimento humano, e era uma época em que as pessoas tinham muita curiosidade, buscavam, pesquisavam. Leonardo foi um gênio, não só artista, mas ele era muito interessado em infinitas áreas do conhecimento. E ele não se prendeu a uma só, e ele desenvolveu inúmeras invenções e também fez esse aclamado quadro aí da Mona Lisa. Temos também os trabalhos que foram produzidos por artistas integrantes, né, como eu havia falado, de movimentos de vanguardas europeias, porque a Europa era o centro comercial e cultural do mundo, então a Europa influenciava as outras partes do globo. Então nós temos alguns movimentos artísticos que surgiu na Europa, que foi o impressionismo, o expressionismo, o dadaísmo, o cubismo, abstracionismo, futurismo, entre outros. Então no início do século XX, problematizavam conceitos de estética, ou seja, tinha que aprender também, né, como se situar nesse contexto, trabalhar a ética e o fazer artístico através de imagens distorcidas que na maioria das vezes não agradava quem presenciava. Então foi aí o ápice da arte. Uma revolução artística em que os artistas queriam mostrar a sua maneira de interpretar a realidade sem focar nas artes clássicas, sair um pouquinho, romper com padrões estéticos tradicionais da época. Como estamos falando então de arte clássica e também de arte moderna e contemporânea, nós temos dois exemplos aqui. Do lado esquerdo você tem a pintura da Mona Lisa e do outro lado você tem uma fonte, que é um projeto, né, de arte moderna, que é do Marcel Duchamp. E esse trabalho dele, ele deixou todos os críticos da arte muito nervosos, porque gerou muita polêmica na época, porque as pessoas não aceitavam esse tipo de arte, que é tirar um objeto que é um mictório, tirar esse objeto que era para fazer xixi, né, e transformar ele em uma arte conceitual, onde o artista dá um novo conceito para aquele objeto, né, e muda totalmente a definição anterior comum desse objeto. Então nós temos uma arte moderna e uma arte clássica. Atualmente, as artes visuais têm desempenhado um papel muito importante no âmbito dos assuntos sociais. Muitas produções, elas nos fazem refletir a respeito de assuntos como o avanço das tecnologias, as novas ordens mundiais, o acúmulo de lixo, a política. Os trabalhos do artista Vic Muniz, brasileiro Vic Muniz, ele traz ênfase a essas questões ambientais, políticas e sociais de uma forma bem diferente. E ele é um artista contemporâneo, né? E ele tem tratado esses assuntos nos dias de hoje, e ele busca desenvolver seus trabalhos usando elementos do cotidiano, objetos encontrados nos lixos das cidades, como vocês podem ver as imagens aí das obras do Muniz. E essa imagem que você tem no PET retrata muito bem a obra contemporânea, utilizando objetos descartados em lixos, ele transforma em obra de arte.